Não é assim que a gente faz? Essa é a teoria que todo mundo conhece. Beleza. Só que, como a gente está num direito que é intuitivo, que vigora o princípio da proteção, normalmente a solução para o caso concreto que a gente dá, pelo menos todas que eu encontrei até hoje, são a favor do empregado. Não são? Alguém conhece alguma decisão pós-positivista na área trabalhista que o resultado da ponderação de interesses foi a favor do empregador? Do empregador. O juiz, analisando os valores, chegou à conclusão que, nesse caso concreto, o empregador não deve ser responsabilizado. Ou o empregador realmente não vai pagar a conta, alguma coisa assim? Alguém conhece alguma decisão assim? Eu pesquisei e não achei. Não é improcedente, mas é, por exemplo, vou dar um exemplo real, que você pode aplicar isso aí, repensando se o empregado sempre ganha. Caso real que aconteceu no Rio de Janeiro. A babá ganhava um salário mínimo. Entrou com a reclamação trabalhista contra a empregadora dela, blá. E aí a babá, para poder trabalhar, contratou uma mulher para cuidar dos filhos dela. A babá da babá. A babá da babá também entrou com a reclamação trabalhista. Pediu um salário mínimo. E aí? Como é que você reconhece isso? Como é que você faz? Se você jogar procedente o processo da babá, a babá fica sem dinheiro. Perceberam que é uma questão principiológica? E aí você vai dizer o quê? Não, olha, como ela é babá da babá, ela não tem direito a salário mínimo, porque senão a babá não tem como pagar a babá da babá. E aí vai ser a babá e a babá da babá sem trabalho. Se eu der uma decisão, pague seu salário mínimo, as duas estão desempregadas. E aí? Difícil, né? Exatamente. Não vai dar em nada. E aí a babá da babá para babá não vai dar em nada, é mais uma execução de certidão de óbito. E ninguém vai cobrar nada, não tem nada para cobrar. É isso aí. Né? Vou dar um outro exemplo. Microempresa, pequeno empresário, coitado. Pequeno empresário que é quase empregado. Tá? Mas o cara tem lá o empreendimento dele, tá? Um empreendedor, microempreendedor. Tá? Beleza. Aí o cara contrata uma empresa para fazer dedetização. Aí nesse dia o trabalhador da empresa lá morre, sofre um acidente dentro da padaria do microempreendedor. E aí? Vai ter um maior debate no justiça do trabalho, né? Terceirização, não é terceirização, responde, não responde, meio ambiente do trabalho, não sei o quê. E aí? Será que é um caso em que o microempreendedor deve responder subsidiariamente, que seja, ou não? Será que tem casos de terceirização que eu posso dizer, olha, esse tomador de serviço aí não deve responder? Será que eu posso chegar a uma conclusão dessa, aplicando os princípios? Alguém já viu alguma decisão assim? Nada. Por isso que existe esse outro desafio mental e de abertura ou não para a gente pensar. Oi? Sim. Então, talvez por isso que, tanto do lado do empregado, a gente tem que direito, como do lado do empregador, a gente se escusa de qualquer pensamento que a gente está errado, porque tem que ser relativo ao negócio, ele assumiu isso. Sem limite? Então, Esse é o debate. Qual é o limite disso? A premissa é essa. E eu uso isso para decidir também. Agora, tem limite isso? E aí vou colocar um outro exemplo para a gente pensar nesses limites. O sócio retirante. Como é que a gente faz na execução trabalhista quando você pediu mandado e a empresa não pagou nada? Desconsidera sócio. Vai em cima do sócio, não tem nada. Pega o sócio retirante. Com que argumento? Ele era sócio na época em que o reclamante trabalhou lá. Logo ele enriqueceu, né? Agora é justo que ele empobreça. Não é isso? Qual é o limite de se pegar um sócio retirante? Eu já peguei um processo, quando era substituto, que o juiz foi indo atrás, pegou um cara que tinha saído há 15 anos. Mas o reclamante tinha trabalhado na época sim, a admissão dele era lá de trás. E esse foi o fundamento do juiz. Olha, lá na época, há 15 anos atrás, ele enriqueceu por causa desse reclamante.
Aí vem um senhorzinho lá, coitadinho, seus 80 anos, a gente não sabia o que estava acontecendo. Nossa, meu filho, mas essa empresa aí eu já sabia há tanto tempo. Aí um amigo meu, juiz, muito gaiato, criou um princípio, né, para a responsabilidade do sócio retirante. É o princípio do Pequeno Príncipe. Tu te tornas eternamente responsável. Né? Parece um livro do empregado, eu quero me livrar desse cara. Aí o que eu faço então? Então, eu quero pagar, mas pago na justiça. Que aí eu me livro do empregado. Olha só como a gente mesmo começa a criar situações que desembocam para a gente mesmo. Concorda? Então, assim, será que tem um limite isso? Claro, sim, está certíssimo. O cara está ganhando dinheiro, tem que assumir o risco, etc. Mas assim, a gente não consegue pensar diferente do que uma solução para o empregado. É muito difícil. É o nosso DNA. E quem faz esse alerta não sou eu, na verdade. Eu estou roubando essa ideia. Quem faz esse alerta é um colega nosso, lá do Rio Grande do Norte, o André Araújo Molina. Se puder chamar ele aqui, ó, cara sensacional. Ele tem a dissertação de mestrado dele é sobre princípios no direito do trabalho. E ele faz essa reflexão de como a gente aplica os princípios no direito do trabalho, ainda com uma visão socialista. Porque também, vamos ser sinceros, qual é normalmente o perfil do cara que resolve ser juiz de trabalho? Pelo menos era na minha época. Né? Assim, primeiro, você pensa, quero fazer concurso público. Né? Aí, segundo, normalmente o perfil do juiz de trabalho pensa assim, não quero mexer com direito penal. Suporta esse troço, ficar botando pobre na cadeira, estou fora. Então o que me sobra? Né? Para fazer uma coisa assim mais pró-sociedade, me sobra ser defensor ou ser juiz de trabalho. Né? Aí na minha época você fazia a decisão final pelo valor do salário. Quanto é o salário do defensor e do juiz de trabalho? Muita gente vem para a área trabalhista imbuído desse espírito, isso é legal, isso é bonito. É o meu espírito também. Queria fazer uma coisa pelo social, alguma coisa que você lidasse com um conflito que fosse importante para a sociedade, e não só ficar lá colocando pobre na cadeia, ou só lidando com questões patrimoniais. Isso aqui é uma coisa. Então, o juiz do trabalho, pelo menos na minha época, vinha sempre com uma matiz, não sei se você é socialista. O cara vem com aquele espírito de trabalhador explorado. Né? É o colega da Ana Marta falando: o capital avança no Congresso. Né? Lei da arbitragem, nem pensar, o empregado vai ser ludibriado pelo capital. Esse é o nosso DNA. E a gente está no processo hoje de reavaliar isso. A gente está no processo hoje que a gente está percebendo que o mundo mudou, o problema trabalhista mudou, o capital é uma realidade. O que, eu não sei, a minha sensação, não é que eu tenha desistido, eu estou pensando que a gente tem que absorver e trabalhar no melhor possível. É a minha visão. A gente não pode ser simplesmente refratário a todas essas mudanças do mundo e de forma de gestão das empresas e de forma de exploração do trabalho humano. Continua existindo? Vai sempre existir, não tem jeito. Agora, eu vou dizer hoje que é proibido terceirizar? Porque terceirizar não está na CLT, pela CLT é proibido. Se a gente fosse fazer a ferro e fogo, o que a gente fala, terceirização é crime. Terceirização não está na CLT, mas a gente já permite, não já? Já não foi processo de abertura isso? Não. Agora estamos no segundo processo de abertura. Será que vamos terceirizar a atividade fim? Ou não vamos? Olha como aos pouquinhos a gente acaba, mesmo não querendo, a ter que absorver essas novidades. Esse debate de terceirização e fim, terceirização de atividade de meio, quando me perguntam sobre isso, até me pararam de me chamar para esse debate. Porque a minha resposta é a seguinte: olha, isso está ultrapassado. Discutir se deve terceirizar a atividade fim e a atividade meio é um paradigma já ultrapassado. Por quê? Porque as empresas que querem terceirizar a atividade fim simplesmente mudam a sua atividade fim. É simples. Adidas do Brasil, caso julgado pelo TST. O que é Adidas? Qual é o objeto social da Adidas? Qual é a atividade fim da Adidas, gente? Vamos lá. Matéria esportiva, material esportivo, produtos esportivos. Não. A atividade fim da Adidas é comércio. Beleza? Decisão do TST. É comércio. Olha lá, a Adidas é comércio. Agora, por coincidência, ela só vende material esportivo, que é o que ela compra de todas as empresas que fornecem para ela. Mas isso não é terceirizar para o TST. Isso é uma relação comercial de fornecimento de matéria. Isso não é terceirizar. Entendeu?
Você tem uma empresa só produzindo sapato para Adidas, mas isso não é terceirizado. Eu tive um caso que eu discuti uma atividade que minha, a empresa que era uma indústria. Foi muito bem. Ela produzia costura. Falei, você fabrica para quê? Para doar? A sua atividade fim é o comércio. A indústria é o meio. Você fabrica e vende. Então, a montadora com essa historinha. Uhum. A bolsa, essa coisa. Então, minha atividade é indústria, minha atividade fim dela não é indústria, a atividade fim dela é comércio. Agora ela monta, fabrica, nem fabrica, monta, para vender. É isso aí. Então, não tem finalidade. Então, a rigor, 99% dos casos, a finalidade fim é comércio. Tudo é para chegar ao comércio. Agora... É difícil. Agora sim, aí a indústria automobilística é excelente exemplo. Porque ela foi a primeira a fazer isso aqui no Brasil e já fez. Hoje, o advogado reclamante que pega o cara que está produzindo lá pneu, vidro, não sei o que lá, nem coloca no polo passivo a montadora. Já nem se vê mais esse vínculo de terceirização. Entendeu? E aí vem um problema pior. Vamos colocar isso em escala global. Porque a montadora recebe pneu da Michelin, da França. Recebe motor, não sei de onde, da Alemanha. Recebe chassi da China. Aí beleza, o chinês morre lá. Você vai cobrar da empresa aqui do Brasil? Do acidente de trabalho que teve lá na China? Ou seja, a sensação é, o modelo que a gente aplica, gastou. A gente tem que pensar uma coisa diferente. A gente tem que chegar numa solução diferente. Porque também me parece que a gente fica tentando segurar fórceps para colocar dentro daquilo que a gente já conhece. E a gente não consegue pensar algo diferente dando abertura. Abrir não significa necessariamente precarizar. Isso é difícil, né? A gente aceitar isso. Porque muitas vezes você abre, mas você encontra métodos alternativos de manter a dignidade do trabalhador. Né? O TST está claramente hoje caminhando para uma ideia de terceirização que terceirizar já não é mais tanto problema, desde que o trabalhador mantenha seus direitos. Que é o que o TST fez lá naquela OJ da isonomia, a OJ 383. Olha, é terceirização, era na atividade fim, era fraude. Mas se o trabalhador tiver todos os direitos assegurados, o que importa é quem assinou a carteira. Discutível essa postura. Mas a gente já percebe uma outra linha de pensamento, né? Que eu não concordo muito, mas enfim, é só para exemplificar. Então assim, eu acho que o principal debate para a gente é, conforme diz o André Araújo Molina, na dissertação de mestrado dele, é nós aplicarmos o pós-positivismo como realmente ele deve ser. Ou seja, é uma teoria que parte da análise dos valores dentro de um Estado democrático de direito. E que me permite, no caso concreto, sopesar os valores e decidir, por um caso concreto, mais para um ou mais para outro, dependendo do caso concreto. O que a gente não faz. Muitas vezes o que a gente faz? A gente quer um resultado pró-empregado e constrói uma fundamentação pós-positivista para justificar. E isso é arbitrário. Isso é perigoso. Quando você começa a usar o pós-positivismo só para justificar a decisão que você quer, você está sendo arbitrário. Isso não é o caminho que se pede. Por isso que hoje o pessoal já começa a ficar refratário ao pós-positivismo. Já existem muitas vozes hoje que entendem que o Poder Judiciário talvez não seja o ator principal para a implementação dos direitos fundamentais. Porque o Poder Judiciário, no final das contas, é a cabeça do juiz. E aí o que acontece quando você percebe isso? Começa a se tirar poder do primeiro grau. Você começa a cristalizar na cúpula, que é o que o novo CPC faz. O que hoje é importante de julgamento? É súmula vinculante, súmula repetitiva de recurso, incidente de ação repetitiva, incidente de recurso repetitivo. Os tribunais agora vão criar teses vinculantes. Olha só, o acórdão decide de forma X. Vai o incidente para o TST, para o Supremo, que muda o entendimento, você tem que mudar o seu acórdão. Então olha só como se retira o poder da base e joga o poder para a cúpula. E aí você pensa, bom, então beleza, mas temos uma cúpula, né? Mas como é que essa cúpula é escolhida? Como é que essa cúpula chega lá? Eu, sinceramente, tenho sérias restrições a esse caminho que a gente está adotando. Então, parece que tudo é uma grande brincadeira. Você fala, você é um juiz pós-positivista, mas a sua decisão no final vai ter que ficar igual ao do tribunal lá em cima.
Julga o caso concreto, mas no final vai valer o pacificado lá de cima. A lei deixa assim mesmo. Sim. E aí qual é a tendência do juiz que está com 2.000 processos por ano na vara, com um passivo de 10.000 na vara? Ele vai ficar inventando tese pós-positivista em caso concreto? Meu irmão, o que está pacificado aí? É isso aí. Pega um assistente, ó, está pacificado aí, já vai. No máximo ressalva. Olha lá. E lá. E está errado? Não está errado. Parece. Às vezes, professor, incluído até com o sentimento de resolver o processo, porque Sim. sabe que se aplicar daquele Sim. jeito só vai demorar mais. Porque vai voltar. E é isso mesmo. E assim, a gente tem uma sensação de que nos cursos de formação tal, essa ideia é muito trabalhada. Tipo, olha, não dê falsas esperanças ao jurisdicionário. Ou seja, julgue conforme o que já está estabelecido. Ou seja, quando é que a jurisprudência vai mudar? Se não tem ninguém provocando de baixo para cima. Fica engessado. Já a decisão é assim. A celeridade. Sim. Então aí você. Bom, aí a discussão é filosófica e discussão de poder, né? Do caminho que a gente está adotando para o poder judiciário. Mas as metas estão batidas. As metas estão batidas. Sim. E a gente vai cada vez ficando com menos poder para resolver o caso concreto. Aí eu começo a pensar, eu, autoempregado, se eu ganhar 50.000 por mês, eu quero parar numa justiça que julga de acordo com súmula, ou eu quero poder discutir meu caso abertamente? Já pararam para pensar nisso também? A justiça do trabalho hoje, ela já tem uma certa previsibilidade, não tem? E será que é interessante para todo mundo essa previsibilidade? É importante para o grande capital, sim, porque precisa de segurança jurídica. Para ter investimento, etc., a gente precisa de segurança jurídica. Esse novo CPC, gente, que tem várias coisas maravilhosas, ele é um documento para produzir segurança jurídica, para que possa ter investimento, ter desenvolvimento econômico, e é fato, isso é fato. Isso não é ruim necessariamente, a gente precisa disso. Agora, como não permitir que os próprios interessados possam influenciar no destino final dos seus problemas? E aí esse é o nosso debate. São as formas alternativas de solução dos conflitos. É tirar um pouco desse encastelamento e trazer para o próprio interessado. Bom, isso leva a gente, para a gente terminar essa parte introdutória, isso leva a gente a pensar, no pós-positivismo, na questão da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. E rapidinho. A gente chegou à conclusão de que nessas relações de desiguais, poderes desiguais, os direitos fundamentais têm que incidir diretamente nessas relações entre particulares, porque o mais forte pode ser o agente de trazer lesão ao mais fraco, nos seus direitos fundamentais. Daí criamos a história da eficácia horizontal entre particulares dos direitos fundamentais. Que alguns já começaram a falar em eficácia diagonal, pensando que, na verdade, o empregador está sempre numa posição diferente do empregado, não está horizontalmente ali lado a lado. E eu tenho falado, é um dos temas que eu estou querendo estudar para o futuro, em eficácia móvel. Por quê? Porque, para mim, nem sempre é o empregado que está na posição mais fragilizada. Às vezes pode ser o empregador. Às vezes pode ser o empregado com um nível sociocultural, um nível de desprendimento econômico tal, que não tem aquela clássica dependência trabalhista. Então, para mim, é no caso concreto. No caso concreto, para mostrar essa comparação de forças. Então, por isso que eu tenho usado essa linguagem, que, enfim, só para ressaltar esse aspecto. Tá? E aí chegamos na grande questão para a nossa aula de hoje. Usar isso tudo que a gente falou, todas as mudanças do direito do trabalho, a aplicação pós-positivista, a necessidade de, em cada caso concreto, olharmos a correlação de forças das partes e jogarmos isso tudo num princípio básico do direito do trabalho, que é o princípio da irrenunciabilidade. Por que eu começo a aula falando de uma questão de direito material e não propriamente do processo do trabalho? Porque se a gente não modificar a nossa visão do princípio da irrenunciabilidade, a gente praticamente não vai ter espaço para negociar nada. Porque
Porque hoje, na área trabalhista, como é que a gente usa esse princípio da irrenunciabilidade? A gente fala, olha, primeiro passo é separarmos o que é renúncia e o que é transação. Aqui eu vou relembrar esse estudo clássico que é importante para o nosso debate. Então, renúncia, forma de extinção do direito, o direito é certo, você quer abrir mão dele. Isso é renunciar. Você simplesmente dispõe do seu direito. O problema é seu, ponto final. A renúncia, gente, produz a perda do direito pela manifestação de vontade. Pode ser feita em qualquer direito privado. Não cabe no direito personalíssimo, não cabe no direito de ordem pública. E difere do abandono, porque lá no abandono não há manifestação de vontade quanto à perda do direito. Então, olha só, o nosso problema começa ali, no terceiro item. Não cabe nos direitos personalíssimos e os de ordem pública. Começa o nosso problema. Por quê? Entendimento majoritaríssimo no direito do trabalho. Praticamente tudo que o empregado tem é de ordem pública. Então, você já começa a entender que não pode haver renúncia. E está dentro de uma lógica. Dentro da lógica que o direito do trabalho surgiu para proteger o empregado, dando direitos mínimos para buscar equilíbrio na relação jurídica. Se eu permitir que o empregado renuncie aos seus direitos, a gente volta a estaca zero. Por isso, essas normas trabalhistas são de ordem pública, têm um caráter imperativo, não é assim? Na verdade, usando uma linguagem moderna, traduzem a função social do contrato de trabalho. A função social do contrato de trabalho é o reconhecimento de que existe uma limitação na liberdade contratual. Ou seja, uma limitação na autonomia da vontade. Coisa que a gente fez lá no início da Revolução Industrial e que o direito civil só fez agora, com o novo código em 2002. Então a gente pagou muito por ter sido precoce. A gente é aquele filho precoce que assusta. Porque a gente já falava disso tudo que está hoje no Código Civil há 200 anos no direito do trabalho. Tá? Muito bem, isso é renúncia. E a transação? A transação é diferente. Por quê? Na transação, você faz concessões recíprocas. A renúncia é unilateral, a transação é bilateral. Na transação, você abre mão de alguma coisa, a outra parte também abre mão de alguma coisa, porque você quer prevenir ou resolver um litígio. Logo, a base que justifica uma transação é haver uma coisa duvidosa, a res dubia. Você não sabe realmente se continuar com aquilo ali, se você vai ganhar. Existe uma possibilidade de você perder. Então você faz concessão recíproca para chegar no meio termo. Essa é a transação. Tá? Diferente da composição, que a composição, na verdade, ninguém quer abrir mão de nada. Na composição, você chega ao meio termo para esclarecer. Exemplo clássico da doutrina civilista é duas pessoas andando, olha o exemplo, com um saquinho com pedras preciosas, os dois saquinhos arrebentam no mesmo momento, misturam-se as pedras. Ninguém quer abrir mão das suas pedras, mas vão ter que chegar a uma composição ali para dividir aquelas pedras e cada um voltar com o seu saquinho. É mais ou menos o que pode acontecer, por exemplo, um exemplo que eu trago, questão de função no contrato de trabalho. Às vezes não está muito claro qual é a função. As partes podem sentar e falar, não, então vamos acertar isso daqui. Eu não quero abrir mão de nada, nem você quer abrir mão de nada, mas vamos esclarecer o que você tem que fazer na sua função. Pode ser um exemplo nosso para uma composição. Tá? Bom, e aí vem uma questão interessante, né? Se transação é a mesma coisa que conciliação, que a gente está acostumado com a linguagem da conciliação na justiça do trabalho. Né? Existe uma corrente que entende que transação é diferente de conciliação, porque conciliação trabalhista seria feita em juízo e com a presença do juiz. Isso traria uma qualidade diferente para esse negócio jurídico. Já a transação seria diretamente entre as partes. Mas isso é tecnicismo. Na verdade, o que a gente acaba fazendo é participar de um processo de negociação, sim, o juiz participa, o juiz não é meramente um espectador, né? Mas o juiz, no fundo, como diz o CPC, acaba homologando o que foi, no final das contas, a manifestação de vontade das partes. Né? Então, é uma espécie de uma transação que o juiz homologa. Né? Seria mais ou menos isso. Tudo bem? Então, vamos lá. Ó. Requisitos para validade dos dois. Né?
Primeiro grande problema para nós aqui na área trabalhista, a natureza do direito. A gente tem que olhar o objeto do que está sendo renunciado ou transacionado para saber se aquilo é válido, se a gente pode homologar aquilo. E aí que está o grande problema. Pela natureza do direito trabalhista, pode haver renúncia e transação? Regra geral, não. Porque qual é o nosso entendimento clássico, eterno, majoritário? É de que os direitos trabalhistas são de indisponibilidade absoluta. Pelo menos na sua carga básica. E aí aqui cabe também um debate rápido. Como é que a gente constrói o contrato de trabalho? É o artigo 444 da CLT. Clássico 444. Você tem uma base jurídica primária, que são as normas de ordem pública, as decisões das autoridades. Não sei. Depois você tem uma base secundária, que são os direitos previstos nas normas coletivas, que também são obrigatórios, também são cogentes. E lá no topo, você pode livremente pactuar. E aí qual é a conclusão da nossa doutrina eterna? Que esse topo aí é praticamente inexistente na área trabalhista. Tanto que os contratos de trabalho se assemelham a contratos de adesão. Não é assim? O Godin chega a falar no livro dele que o salário tem uma tendência de fixação heterônoma. O Godin adora esses nomes complicados. Né? O que é isso? Isso é o seguinte, ó, normalmente o empregado não negocia o seu salário. O empregador paga o que a lei manda pagar. Ou paga o salário mínimo, ou paga o piso estadual, ou paga o piso da norma coletiva. Então, não é normal, olha só, não é normal na área trabalhista, não é o comum, que o empregado sente e negocie seu salário. E é verdade isso. Pelo menos com a faixa que a gente trabalha, que essa faixa é até 2 salários mínimos, isso é verdade. Começa a ficar diferente quando vai subindo na escala, né? Porque aí o sujeito fala, olha, eu não vou sair de onde eu estou por menos de 10 mil reais, por menos de 15 mil reais, não vou. Então, se você quer me contratar, tem que pagar tanto. É a faixa dos headhunters, né? Oferecendo os trabalhadores, etc., negociando benefícios e por aí vai. Mas a regra é essa, a regra é que a natureza do direito é de indisponibilidade. Aí diz o Godin, ou é de indisponibilidade absoluta, que são as bases, ou de disponibilidade relativa, que é o topo. Porque mesmo o topo, mesmo a parte puramente contratual, você só pode negociar por mútuo consentimento desde que você não tenha prejuízo. Sob pena de nulidade, conforme o artigo 468 da CLT. Não é assim? Então, mesmo a parte puramente contratual, aquele carro com motorista que você combinou com o empregador, só pode tirar o motorista se você concordar e não trouxer prejuízo. E aí, até hoje, eu não consegui ver um exemplo de um direito contratualmente estabelecido que tivesse sido modificado e o empregado tivesse tido prejuízo. O que acontece? Vem para a justiça e pede para restabelecer e pagar os retroativos. Não é assim? Restabelecer não, porque quando vem na justiça já está desempregado. Pede só para pagar o retroativo. Então, assim, se você parar para analisar mesmo, no segundo nosso entendimento majoritário, é difícil de entender até como a gente faz acordo na justiça do trabalho, pela natureza dos direitos. Porque a natureza dos direitos não permite que você negocie praticamente nada. Então o cara vai lá, pede férias, você faz um acordo sobre as férias? Pô, como assim? Férias não pode dispor de nada. Férias tem que pagar integralmente, sempre. Se não pagou em dia, paga em dobro. Está lá na lei. Mas você faz o acordo trabalhista. Como que se justifica isso, gente? Por que a gente fala que lá fora eles não podem fazer um acordo sobre as férias e aqui na justiça a gente homologa um acordo para pagar metade das férias? O que justifica essa atitude do juiz? Como compatibilizar esse discurso da indisponibilidade absoluta, ou pelo menos relativa, com os acordos que a gente faz diuturnamente? A justificativa doutrinária é a seguinte: são duas coisas diferentes. Uma coisa é o direito em si. Uma coisa é você falar que quando o cara assina um contrato, ele possa abrir mão do gozo das férias. Isso é disponibilidade absoluta. Não pode. Agora é bem diferente quando ele trabalha, não recebe pagamento e vem cobrar, porque aí vira crédito. E aí o crédito é disponível. O direito em si é disponível. Agora o crédito sobre aquele direito você pode dispor.
Qual é a mensagem que a gente está passando quando a gente fala isso? Amigo, você quer flexibilizar o direito trabalhista? É só ter estômago. Você não paga, depois vai na justiça e faz o acordo. E vai pagar menos, parcelado, sem juros, sem custos, 100% de indenizatório. Não é? E quantos empregadores mal intencionados que têm estômago fazem isso? Quantos? Ainda mais porque ele já sabe que só entra na justiça 20%. Contrato 1.000 sem carteira assinada. Entram 200. Já ganhei. Já ganhei. Dos 200 que entram, eu faço acordo com 100. Ganhei de novo. Dos 100 que sobram, vai ter um que vai morrer, um que vai faltar audiência, não sei o que lá. Sou condenado em 80. Já ganhei. Chega na execução, eu fico enrolando aquele troço até a praça. Quando chega na praça, o cara já está aqui, o que você faz? Acordo. Quanto é que está a execução? 100. Ó, para resolver, pago 70 no ato. O reclamante quase que pula da cadeira, né? E aí o advogado, não faz não, eu quero, estou precisando. Ganhou de novo. É muito complicado, gente. É muito complicado. Isso é um lado da moeda. Agora, tem outro lado. Qual é o outro lado que a gente trabalha aí sem efetivo e assusta? O pequeno empregador.